Quem acompanha esse satsanga virtual sabe que eu costumo responder uma pergunta apenas por cada vídeo, o que geralmente dura entre 10 a 15 minutos, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque eu tenho recebido várias perguntas de temas um pouco mais simples, um pouco mais básicos, mas não por isso menos importantes, né? Mas como são temas mais simples, eu vou responder algumas perguntas de uma forma mais concisa, vou dar respostas menores de algumas perguntas então, tá ok? Então vamos lá. É uma pergunta bastante curiosa, porque eu tenho citado que a Bhagavad Gita é a essência de todo o conhecimento védico. Então a pergunta é: qual a essência da essência? Ou seja, qual a essência do Bhagavad Gita, já que o próprio Bhagavad Gita é a essência de todo o conhecimento? Então, primeiro que Bhagavad Gita foi falado há 5.000 anos, num momento muito importante da história do mundo, foi quando existia o finalzinho da era de Dwapara, iria iniciar a era de Kali. E com essa nova era, as pessoas teriam muita dificuldade na vida espiritual, porque a atmosfera ficaria, e como a gente está vendo, está sobrecarregada de paixão, de ignorância, de competição, de inveja, de desavenças, e tudo isso evidentemente prejudica a introspecção, prejudica a inteligência espiritual, prejudica o poder de concentração. Então Krishna veio entendendo que não seríamos capazes de estudar a imensidão dos textos védicos e resumiu tudo num único livro e o fez de uma forma muito didática, porque é uma conversa com o discípulo, o guerreiro Arjuna, que fez perguntas excelentes, perguntas extremamente relevantes. Então uma pessoa que estuda esse diálogo, ela realmente vai extrair a essência de todo o conhecimento védico. E qual é a essência do Bhagavad Gita? Eu diria que a essência do Bhagavad Gita é: torne-se consciente de Deus. Porque todos os nossos problemas se devem exatamente a isso. Esquecemos, não percebemos a presença de Deus, não vemos a ligação, o vínculo que tudo tem com Deus, com o controlador, e portanto tudo tem um propósito superior. E quando esquecemos disso, entramos num mundo de ilusão muito forte, um mundo de Maya, e começamos a exagerar na dose do controle, de tentar nos assenhorear, tentar desfrutar, e consequentemente a gente se envolve com a lei do karma e acaba sofrendo os resultados. Então o Bhagavad Gita nos dá um conhecimento transcendental que nos ajuda a nos tornarmos plenamente conscientes de Deus. Essa é a essência da mensagem do Bhagavad Gita. E como eu costumo dizer, aquele ditado: quando a maré sobe, levanta todos os barcos, né? Então, da mesma forma, quando a nossa consciência se eleva e nós nos tornamos conscientes de Deus, todas as qualidades que nós necessitamos, elas se manifestam automaticamente e todos os problemas são resolvidos quando a gente se torna uma pessoa consciente de Deus, uma pessoa melhor, uma pessoa mais qualificada. Então, o Bhagavad Gita tem como essência nos ensinar a sermos conscientes de Deus. Opa, definição de Deus, como se fosse algo fácil de falar em poucas palavras, mas vamos lá, né? Eu me lembro agora de um verso do capítulo 8 do Bhagavad Gita que eu acho muito importante, que Arjuna pergunta para Krishna: como eu posso meditar em você, já que Krishna havia se revelado como a suprema personalidade de Deus. E a primeira coisa que Krishna fala é Kavi. Você tem que meditar em mim como Kavi, o mais sábio de todos, aquele que sabe de tudo, que conhece tudo. E Krishna também, no outro verso, fala sobre isso. Eu conheço tudo o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, sei o que acontecerá no futuro, conheço todos os seres vivos e a mim ninguém conhece. Então, Krishna, Deus, evidentemente, é onisciente, ele sabe de tudo. O segundo ponto que Krishna fala é: você tem que meditar em mim como Purana, o mais velho de todos. Né? Sabemos que Deus é eterno e nós também somos eternos, mas a ideia é que Krishna é a origem de tudo, ele não tem início. O Sr. Brahma fala sobre isso, Anadi Adi Govinda, que ele é Adi, ele é o início de tudo e ele é Anadi, ele não tem começo. Ou seja, Deus é o mais velho, é a personalidade mais anciã e, ao mesmo tempo, como falamos, o mais sábio. Também, terceiro ponto que Krishna fala, Ishvara.
Você deve meditar em mim como o controlador. Tudo está sob o controle de Deus. Nós podemos estar sob o controle direto dele ou indireto. Maya, essa energia material, também está sob o controle de Deus e ela nos controla através da ignorância, paixão, bondade, lei do karma e também o fator tempo. Estamos sob controle, não podemos fugir disso. E toda essa energia material está sob o controle dele, essa energia externa. Tornar-se um devoto significa o quê? Pedir a Krishna, inclusive o canto do Mahamantra é um pedido relacionado com essa ideia. Pedir a Krishna para sair do controle da energia externa e aceitar o controle direto dele, o controle espiritual dele. Isso é tornar-se um devoto, ser controlado por sua potência interna. Outro ponto que Krishna diz para Arjuna é que ele é dhata, ou seja, ele é o mantenedor. Tudo está sendo mantido de uma forma muito mística, não apenas os diferentes universos flutuando de uma forma perfeita dentro do espaço. A gente também está sendo mantido pela potência de Deus. Ele é Vishnu, o mantenedor supremo. Também ele é conhecido como Vishwambara, aquele que mantém tudo, não apenas materialmente, mas mantém a nossa consciência, mantém o Dharma, mantém a espiritualidade. Então, esse é um ponto importante também de se meditar numa das definições de Deus, o mantenedor. Krishna também fala que ele é Achintya Rupa, a sua forma é inconcebível. Não vai ser nenhum esforço mental, nenhum esforço intelectual que vai fazer com que a gente o compreenda. A única forma de compreendê-lo é quando ele se revela a nós, e Bhagavad Gita significa exatamente isso. Gita é a canção de quem? De Deus, de Bhagavan. Então, ele se revela através do Bhagavad Gita e a melhor maneira de conhecê-lo é estudando o Bhagavad Gita. As escrituras védicas são chamadas também de Shruti Mata. Mata é mãe e você aprende da mãe. A ideia é que se nós queremos saber quem é nosso pai, a autoridade principal, máxima, é a mãe. Então, as escrituras como mãe nos revelam quem é Deus, e todo o conhecimento das Escrituras tem como finalidade, como eu disse na resposta anterior, nos tornar conscientes de Deus. Então ele é Achintya, inconcebível, além do alcance dos nossos sentidos. E finalmente, Krishna também diz que ele é Aditya Varna, ou seja, ele é luminoso como o sol. Ele, na verdade, é a fonte de muitos sóis em diferentes universos, a fonte de toda a luz, e tomarmos abrigo em Deus significa, então, ir em direção à luz, e toda a escuridão desaparece. Onde a luz não pode haver escuridão. Então, essa é uma boa definição de Deus. Aquele que é o mais sábio, o mais antigo, o controlador. Ele também é Aniyansha, menor do que o menor. Ele é menor do que o átomo, ele está em cada átomo, dentro do coração de cada ser vivo. Além de Krishna ser maior do que o maior, ele também é menor do que o menor. Ele é o mantenedor, ele tem uma forma inconcebível e ele é mais luminoso do que o sol, ele é a fonte de toda luz. Não é verdade que nós não aprovamos o Hatha Yoga. Se você se aprofundar mesmo nesse conhecimento, você vai ver que a fonte do conhecimento sobre o Hatha Yoga veio de Kapila Deva, que é uma encarnação de Krishna, que viveu na era de Satya, na primeira era, e ele propagou o que a gente também chama de Ashtanga, que são os 8 estágios da prática do yoga, começando com Yama, Niyama, Asana, Pranayama, indo até, finalmente, Dhyana, que é a meditação, e ainda alcançando a perfeição final, que é o Samadhi. E o que é essa dhyana, essa meditação? É meditar em Vishnu. Vishnu é Krishna, é a expansão de Krishna que mantém esse mundo, que está aqui no mundo material para nos orientar, para, na verdade, nos resgatar. Então, o processo de Hatha Yoga faz com que a pessoa aprenda a abandonar as coisas indesejáveis, a aceitar as coisas positivas, a se posicionar, a respirar, a tirar os seus sentidos das coisas mundanas que trazem impurezas para dentro de si e colocam ele numa condição que ele pode meditar,
que ele pode concentrar a mente, ele pode entrar verdadeiramente na espiritualidade, atinge o que a gente também chama do modo da bondade, até que finalmente ele medita em Vishnu, ele atinge essa relação com Vishnu, e qualquer processo que nos conduza até Vishnu é um processo Vaishnava. Então, Hatha Yoga originalmente é um processo Vaishnava, só que era praticado em outras eras. Na era de Satya, como eu mencionei, a atmosfera era muito mais favorável. O mundo tinha um ambiente muito bom na bondade, e as pessoas tinham facilidade em concentrar suas mentes. Nessa era de Kali isso não é possível, porém o que se chama de Hatha Yoga, essas práticas, também conduzem a pessoa a uma condição positiva, até que chega um momento que ela quer mais, ela então desenvolve esse interesse por Bhakti, que é a relação amorosa com Deus. Então as práticas de Yoga, mesmo que hoje em dia não sejam apresentadas na sua totalidade, porque é uma outra era, ainda assim podem fazer com que a pessoa se conduza e atinja a plataforma no modo da bondade, e aí sim ela vai ter facilidade em estudar as escrituras, em compreender Deus como uma pessoa espiritual e desenvolver essa relação amorosa chamada Bhakti. Então, não é verdade que nós não concordamos ou não aprovamos o Hatha Yoga, pelo contrário, aceitamos o Hatha Yoga, só que entendemos que é um processo praticado em outras eras. Nessa era, o que se recomenda é o cantar, é você glorificar a Deus através da vibração sonora, o cantar especificamente do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então o mantra é um atalho que faz com que a gente consiga atingir logo essa meditação e que a gente consiga meditar em Vishnu, e a vibração sonora do Mahamantra faz com que a gente gradualmente se livre também das coisas indesejáveis, aceite as coisas favoráveis, consiga se posicionar, consiga retirar os sentidos dos objetos que não são favoráveis e atingir esse estado de meditação em Vishnu. Opa, a coisa está esquentando um pouquinho, né? Ainda bem que a pergunta não foi sobre os diferentes papéis, algo muito mais complexo, e muito menos eu tenho que comparar o papel da mulher com o papel do homem. Isso eu não faria. Mas a pergunta é: qual é a principal atividade da mulher? Então, isso não é tão difícil de dizer. Na vida espiritual, o principal ponto é a gente entender que nós somos seres espirituais. Nós não somos esse corpo material, corpo masculino, corpo feminino, corpo elevado de uma pessoa inteligente, com, sei lá, muita saúde, beleza, ou o contrário disso, isso não importa, são apenas vestimentas, são veículos. Então, independentemente do gênero, independentemente de qualquer coisa, principal coisa na vida espiritual é o praticante entender: eu sou espírito. Se nós não entendemos que somos espíritos eternos, não podemos falar em vida espiritual. Não é a mulher que pratica a vida espiritual ou o homem que pratica a vida espiritual. É a alma que está despertando e, naturalmente, ela vai manifestar a sua natureza, que é espiritual, independentemente da cobertura corpórea. Mas, ainda assim, me arrisco a dizer também que a mulher tem uma função extremamente importante e que não pode ser substituída pelo homem, que é o papel de educadora. Pela própria natureza, é a mãe que tem mais contato com o filho, é a mãe que tem mais influência sobre o filho, e uma mãe devotada a Deus, uma mãe que pratica a vida espiritual, uma mãe que lê as escrituras, que canta o santo nome, ela desde o primeiro momento, até quando ela ainda tem a criança no ventre, ela já está educando, trazendo esse benefício espiritual. Então nós não aprovamos, não sei se essa é a palavra exata, mas a ideia de uma mulher deixar essa função de educar os filhos para fazer qualquer outra coisa, entrar nesse mundo competitivo, isso
isso a gente não vê como algo ideal, porque vida espiritual é vida simples, pensamento elevado. Então, um casal normal, se o pai pode fazer a função de trabalhar e a mãe cuidar, educar os filhos e criar uma estrutura devocional no lar, é importante, porque se ambos saem, a criança fica numa creche, ou ela é cuidada por um não devoto, uma babá que não tenha valores espirituais, ela recebe naturalmente essa influência. Então alguém precisa criar a atmosfera sagrada do lar e criar a condição na qual a família tenha vida espiritual. Então, se a mulher puder fazer isso, isso é muito importante, lógico. Estamos falando de uma mulher que tem uma criança pequena. Depois a criança cresce, a mulher fica mais livre e ela tem que tentar ajudar o mundo, ou seja, compartilhar a sua experiência espiritual, propagar a consciência de Cristo, que essa é a função de todo devoto e se torna algo natural para uma pessoa que tem algum avanço espiritual. Então, as mulheres dentro do nosso movimento fazem serviços extremamente importantes e acho que elas estão na frente. É uma era na qual a energia feminina está sendo privilegiada, porque a era de Radharani, a era de Chaitanya Mahaprabhu, que é uma manifestação de Krishna no humor da sua principal devota, Radharani. Então parece que as mulheres estão com uma Shakti, uma potência espiritual maior. Eu viajo muito, faço programas em vários lugares, não templos necessariamente, lugares onde existem devotos, mas vários tipos de lugares, e talvez 90% das pessoas que vêm ao nosso encontro interessado por vida espiritual são as mulheres. Então acho que elas estão com uma Shakti, né? Estão tendo uma vantagem sobre os homens, mas como eu disse, nós não somos nem homens nem mulheres, somos almas espirituais. A principal função de qualquer um de nós, não importa o sexo, é entender a nossa natureza transcendental, além de qualquer dualidade material, como uma energia espiritual, uma serva amorosa de Deus. Hare Krishna.